interior de São Paulo, com o italiano veterano da ASA. Helmut Stricker ensinou mais de 1.200 alunos iniciantes em uma década. Morando na região dos Alpes italianos, começou com a Asa Delta em 75, passando 10 anos depois para o glider. O Helmut é um cara com 23 ou 24 anos de experiência. Ele, acho que é o número 8 da Itália como piloto, né, de Asa Delta ainda. Depois ele começou com parapente e hoje ele tem uma escola eficientíssima. Eu estive na Itália visitando, achei maravilhosa a escola, vi o método de trabalho dele, me espelhei em muita coisa para fazer aqui o meu. E o que acontece é que eles estão alguns anos na frente. Lá é um centro de parapente muito mais forte que a gente. Para mim está sendo um aprendizado com ele, porque no futuro eu pretendo também poder fazer o treinamento eu mesmo. Eu quero me habilitar com total segurança. Experimentar limites de voo, aumentar a confiança e aprender a manha para sair das maiores roubadas. As situações de emergência vivenciadas neste treinamento podem acontecer sem aviso prévio. A ideia é a seguinte: a maior preocupação é você estar numa situação de emergência e você não estar condicionado a reagir a essa situação de emergência. Ou pior ainda, você reagir errado a essa situação de emergência, que você pode agravá-la. Às vezes, uma emergência simples, por imperícia do piloto, pode se tornar uma emergência muito crítica. E a vantagem desse curso é que você, numa situação ideal, né, vento fraco, sem a presença de térmicas, você provoca as piores crises que pode acontecer num voo, durante um voo técnico, um voo de distância, em situação de térmicas fortes. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, você já sabe a saída. É como se você estivesse passeando de bicicleta no quintal de casa, não tem problema. Queste figure possono succedere indipendentemente dalla meteorologia, ma sicuramente in condizioni meteorologiche non favorevoli, con forte turbolenza, è ancora più facile che succeda. Ma succede anche in condizioni meteorologiche buone questo. E falando em condições meteorológicas, o primeiro exercício do grupo foi de paciência. O vento não adequado atrasou os primeiros voos e os pontos escolhidos para decolagem e pouso tiveram também que ser mudados de acordo com a vontade dos céus. Tá tão bom é que não tem tanto vento, então dificulta um pouco a decolagem. Já dei um banho no Paulo Pinto hoje, sem querer, porque muito pouco vento é mais difícil um pouco decolar, entendeu? Mas tá bom, porque o pessoal tá saindo, acho que a média de uns 500, 450 metros, tá bom. Acho que tá dando para fazer as manobras, né? Além do equipamento habitual de voo, os pilotos também utilizaram um rádio. A comunicação começava antes do próprio exercício. A gente tem que estar atento com a reação do piloto ao subir, porque como ele está tracionado de uma maneira diferente da normal, tem uma força puxando ele, às vezes ele não sente que o parapente está correndo um pouco para um lado ou um pouco para o outro. Então a gente vai orientando ele para ele manter a subida dele sempre acertada, porque quando você está sendo rebocado, você não sente tão bem nas primeiras vezes um desvio lateral do parapente. Então a gente está ali para dar essa correção também, inclusive no final orientá-lo no desengate. Né? Falou, ok, você está na altura correta, pode se desengatar. Cabo solto, piloto livre. Começa o treinamento avançado. Para o instrutor Helmut Stricker, mais que aprender a sair de uma enrascada, o piloto deve visualizar como evitá-la. Quello che noi stiamo facendo qua è proprio un lavoro per non entrare in una situazione di emergenza, cioè capire dove è il limite della nostra ala e dove è il limite del pilota. Imparare, evitare di finire in situazioni critiche, sentire dov'è il momento critico e sapere come uscire da questa situazione critica se per sbaglio dovessi entrare. Anche se poi per parecchi anni non mi serve più,
al momento opportuno, quando c'è una situazione critica con l'adrenalina molto alta, noi siamo capaci di riprendere questi dati e di utilizzarli a nostro favore, sicuramente in senso positivo. Entre todas as manobras utilizadas durante o curso, uma foi a mais repetida, a espiral negativa, onde o piloto, durante uma curva, entra em parafuso e começa a cair. Questa situazione succede esclusivamente per un errore del pilota, cioè una vela volata troppo lenta in una situazione di vento anche buono o di vento non buono, di condizioni turbolente, però sempre un errore del pilota. Soltanto se qualche pilota che non ha l'esperienza di questo tipo e non ha imparato come uscire, se si trova in questa situazione sicuramente farà la cosa sbagliata, cioè interviene sul freno sbagliato perché frenando pensa di riprendere la giusta traiettoria e invece continua a fare la cosa sbagliata. La vela ha bisogno di velocità e se si frena si diminuisce la velocità, perciò da una situazione grave si passa ad una situazione ancora più grave e questo è mancanza di istruzione. Alunos e instrutor saíram satisfeitos do treino avançado. Apesar das situações de emergência simuladas não serem novidade para alguns deles, todos concordaram que repeti-las e experimentar novas formas de se livrar delas é essencial. Um piloto que tem acesso fácil geográfico a um curso desse deve fazer, não custa nada, entendeu? É mais um itemzinho de segurança e principalmente autoconfiança, né? O camarada vai saber que se acontecer de verdade ele está preparado, né?